Olá, olá, olá pessoal. Nosso devocional de hoje a gente vai refletir um pouco no capítulo 16 de Mateus, sobre a seguinte pergunta: que sinal você está esperando? Resumindo um pouco a situação, os fariseus e saduceus, eles, como sempre, os famosos religiosos, que vivem só de aparência, que têm uma fé só para mostrar para os outros, mas viver uma fé verdadeira em Cristo que é bom nada, Eles estavam procurando sinais miraculosos, instigando Jesus a realizar sinais miraculosos para usar isso como prova contra Jesus, porque eles acreditavam que Jesus blasfemava contra Deus, Eles queriam ser tão zelosos sobre a lei de Deus, sobre a lei de Moisés, que eles davam mais referência sobre ser a lei de Moisés do que a palavra do próprio Deus, E eles procuravam esses sinais para usar contra Jesus, mas isso pode nos deixar algumas reflexões, sabe? Porque quando a gente lê o restante, do capítulo, a gente vê que Jesus até usa uma ilustração para mostrar para eles, vocês, numa outra situação, vocês olham para o céu, sabe quando que vai fazer frio, quando que vai ser assim, ou de outro jeito, mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos ou os sinais dessa era. Isso deixa algumas perguntas, sabe? Porque a gente pode até não agir ao pé da letra igual os fariseus e os saduceus, no sentido de procurar sinais para falar contra Deus. Até tem gente que faz isso, Acredite se você quiser, mas tem gente que examina a Bíblia só para criticar, só para procurar sinais para falar mal de Cristo, que são só historinhas, para falar mal de Deus. Acredite se quiser, mas muitas vezes a gente migra para o outro extremo, A gente só começa a acreditar que podemos ver um sinal de Deus na nossa vida se o que a gente está querendo que aconteça, de fato, porque porque se Deus é tão amor como tantos dizem por aí, Ele vai dar o que eu quero, porque se Ele me ama, Ele sabe que eu preciso. Porque Deus conhece meu coração, sabe? Muitas vezes a gente está se deixando levar por certas pessoas que estão usando a palavra de Deus e falam o que a gente quer ouvir, da maneira que a gente quer ouvir. E a gente acaba incorporando isso em nossos corações como um sinal de Deus para nós, E o que a gente pode observar numa situação totalmente contrária disso que eu acabei de falar, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem os outros dizem que eu sou? Ou seja, assim, quais os sinais que vocês captaram aí? O que os outros estão dizendo? Uns dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista, Isso porque João Batista tinha sido degolado por Herodes, Porque o João Batista, pregava o arrependimento, e hoje em dia pregar arrependimento é ofender as pessoas, Infelizmente essa é a verdade. Se a gente prega realmente o que a palavra de Deus diz, prega o arrependimento, nossa, as pessoas querem, só falta realmente nos xingar e nos crucificar se tiver essa oportunidade, Porque o que a gente quer ouvir é só a prosperidade, é só confissão positiva, punhado de coisa que se utiliza da palavra de Deus,
mas coloca outras coisas como mais importante, né? Coloca outras coisas num pedestal de idolatria vazio e a importância mesmo essencial, que é a palavra de Deus, fica de escanteio, né? E aí eles responderam isso, né? Os outros dizem isso aí, Senhor. Mas aí Jesus vira a pergunta, né? E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro responde: o Senhor é o Filho do Deus vivo, né? E olha só, é curioso porque Jesus fala para ele: quem te revelou isso não foi carne, ou seja, não foi a sua humanidade, porque se depender da nossa humanidade, a gente nunca vai reconhecer a Deus. Sabe, porque a nossa humanidade, ela quer ser apalpada, ela quer ser afagada, ela quer ser acariciada, ela quer ser satisfeita o tempo todo. Então, se depender dessa humanidade, a gente nunca vai realmente falar assim, não, esse aí é um sinal de Deus realmente, né? E Jesus falou assim: não foi isso que te revelou, Pedro, não foi carne que te revelou, mas foi o Espírito de Deus, né? Foi o Espírito. Ou seja, né? A gente espera que as coisas aconteçam da forma que a gente gostaria, a gente espera que, né? Acredite se quiser, né? Já rolou um tempo por aí um vídeo de pessoas orando, agradecendo o dinheiro roubado. Então, olha só, né? Como é que Deus vai abençoar uma coisa que ele detesta, né? É contraditório, né? Mas as pessoas utilizam de filosofias vazias, utilizam de sinais que atraem pessoas, porque é mais importante pessoas estarem ali me seguindo na minha rede social, é mais importante pessoas estarem ali afagando o meu ego do que realmente pregar a palavra de Deus, né? E era por isso que os fariseus e os saduceus se sentiam ofendidos, porque Jesus sempre pregou, né, o reino de Deus, a vinda do reino de Deus, o propósito para que Deus o enviou, e depois a respeito do grande sinal da volta dele, né? E aí tá mais uma grande contradição, né? Por um lado, tem pessoas que estudam né? Estudam entre aspas, só leem, né? A própria Bíblia para caçar sinais contra Deus. E por outro lado, a gente muitas vezes age só querendo utilizar os sinais das coisas que a gente quer acontecendo, para aí sim encher a boca e falar: não, Deus me ama, porque Ele me deu isso, me deu aquilo outro. O que a gente quer não acontece, a gente não tem caráter o suficiente para glorificar a Deus. Mas, né? E aí, um terceiro extremo, o próprio Jesus fala que Ele voltaria, ou seja, que Ele voltará, né? Naquela época ele falava que voltaria, mas Ele voltará, e a Bíblia diz que vai ter um grande sinal anunciando essa volta. Agora, fica o seguinte questionamento: se a gente não consegue reconhecer Deus agora, nos sinais que está acontecendo em nosso redor, o egoísmo das pessoas aumentando cada vez mais, a procura por pessoas que mesmo utilizando a palavra de Deus, fale o que eu quero ouvir. Acredite se quiser, tem pessoas que usam a palavra de Deus para defender o aborto, para defender outras coisas bem mais polêmicas. Então, se a gente não está reconhecendo esses sinais agora, o egoísmo aumentando, a procura pelos falsos mestres da palavra de Deus, né? A gente não está reconhecendo que as pessoas não estão tendo sabedoria mais para amar umas às outras, né? As pessoas procuram umas às outras por uma satisfação pessoal, sabe? Seja um afagar nas emoções,
que isso aí é um outro problema. A gente se torna um caçador de sensações, né? Um caçador de emoções por meio desses sinais que a gente passou a acreditar que vai revelar Deus pra gente. E a gente não abre os olhos, né, para a situação que o mundo enfrenta, para a perseguição dos cristãos. A gente não abre os olhos para enxergar esses sinais. A gente não vê que tem aumentado tragédias, e Jesus já tinha alertado a respeito disso. Do aumento de doenças, aumento de guerras e rumores de guerras. A gente não liga para isso. Para isso, nossos ouvidos e nossos olhos estão fechados. Então, do que vai adiantar realmente a Bíblia afirmar que vai ter um grande sinal da volta de Cristo? Aí o nosso coração já pode estar duro o bastante, né, para se arrepender. E inclusive a Bíblia fala que muitos vão enxergar certas coisas e não vão se arrepender. Vão escolher as más obras, né, as más atitudes, o pecado, para falar em uma palavra apenas. Isso aí é outra coisa que vira ofensa falar, né? Pregar arrependimento sobre o pecado não pode, mas pregar que a pessoa vai prosperar, pregar que se a pessoa der isso, aquilo outro, Deus vai fazer, Deus vai multiplicar, Deus vai triplicar, Deus não sei o que. E aí fica ali escravizando o povo e não falando a verdade, né? A gente se deixa levar muito por sinais assim visíveis, né? A gente acha que Deus vai agir dessa ou daquela forma porque a gente criou um conceito. Mas que sentido faz ter uma fé emocional, né? Que sentido faz ter uma fé emocional? Imagina se Jesus na humanidade tivesse uma fé emocional, por que ele teria se entregado por mim, por você e nos livrado da ira de Deus, né? Mas isso é ofensa pregar hoje em dia. Isso não pode, isso é um sinal que tem que ser abafado. Mas outras coisas que vão contra a palavra de Deus não tem problema, né? A gente vai, corre atrás, porque, nossa, eu me sinto tão bem naquele lugar, as minhas emoções, toda tristeza se vai, sabe? A gente precisa estar muito alerta para esses sinais que muitas vezes estão nos afastando completamente de Deus, e a gente acha que está ali. Não, Deus está aqui, Deus está ali, e a gente comete o mesmo erro dos fariseus e dos saduceus, e vive uma fé vazia, uma fé superficial, uma fé emocional. Que a pergunta que fique pra gente hoje é: o que eu estou esperando para reconhecer a minha condição e ir a Deus? Sabe, que sinal eu estou esperando? Eu estou esperando o quê para eu reconhecer que o pecado governa a minha vida e ir para o único que pode me livrar do governo do pecado na minha vida, que é Deus, que é Jesus?